Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, queridos amigos do Apostolado Glória de Maria, estou gravando esse vídeo hoje, pretendo fazer um vídeo curto, atendendo aos pedidos de alguns amigos desse apostolado, para que eu falasse sobre o modernismo, né? Vou tentar fazer um vídeo didático, resumido, é claro, porque o assunto é bastante extenso, e para que vocês possam compreender quando nós falamos, de modernistas, Igreja Modernista, Concílio Vaticano II. Então, primeiramente eu vou fazer um resumo histórico da situação, para depois a gente falar um pouquinho da encíclica do Papa São Pio X, a Pascendi Dominici Gredis, onde ele tratou desse assunto. Então, o modernismo, o nome já está dizendo, é algo referente à modernidade, e há um processo histórico que envolve o desenvolvimento dessa decadência do pensamento humano. A gente pode já começar fazendo a definição do modernismo como uma espécie de decadência do pensamento humano, uma negação da inteligência do homem, E onde que começa esse processo? Esse processo já vai começar em fins da Idade Média, com um frei chamado Guilherme Ockham, quando ele vai negar os universais, vai partir da negação dos universais para o desenvolvimento de uma má filosofia, que é chamada de nominalismo. Então, os universais são as essências, quando Deus ele pensa algo, ou seja, no intelecto divino, essas coisas que Deus pensa, no intelecto divino, elas são ideias, mas a partir do momento que Deus pensa e essa coisa se faz, ou seja, ela passa a ser, então ela passa a ser como essência. E depois nós, seres humanos, passamos a compreender a essência das coisas através de conceitos. Então, nós temos a capacidade de compreender as coisas através das suas essências, que é o próprio ser da coisa. Tudo que existe, tudo que foi criado por Deus, possui uma essência que a define como tal. O que Guilherme Ockham vai fazer é negar a existência dessas essências e vai dizer que nós apenas compreendemos as coisas a partir do momento que nós pomos os nomes nas coisas. Então, a ideia dos particulares é uma confusão que ele faz entre aquilo que é essencial e aquilo que é particular. É claro que existem os particulares. Por exemplo, um cachorro, um cão. Nós compreendemos a essência do ser cão, mas nós compreendemos também que existe o cão em particular. Existe este cão, existe aquele cão. Existe esta mesa, existe aquela mesa. São particulares, mas essencialmente são mesa e cão. Então, o Guilherme Ockham, ele nega os universais e assim, negando os universais, ele vai acabar negando a própria inteligência do homem, ou seja, a capacidade que o homem tem de compreender as coisas na sua essência. Isso é o início da decadência do pensamento. Isso vai se tornar mais profundo, já no século XVI para o século XVII, primeiro com o René Descartes, na sua má filosofia também, da dúvida, onde se nega, ou se pelo menos põe em dúvida tudo, Ou seja, já não é possível mais ao homem afirmar nada com certeza. Mas a radical desse processo, sem dúvida nenhuma, vai se dar com Immanuel Kant, filósofo protestante alemão, que vai definitivamente estabelecer a filosofia do subjetivismo, a partir da sua ideia particular de fenômeno. Então, segundo Immanuel Kant, o fenômeno é aquilo que o homem, parte do próprio homem, do sujeito,
é a ideia que o próprio homem faz das coisas que existem. Isso é uma inversão, né, do pensar filosófico, porque a verdade é que as coisas são independentes daquilo que o homem pensa, do que o homem concebe delas. Para Kant, não. Para Kant, as coisas só são à medida em que o homem, né, as percebe. Aí a ideia de fenômeno, né? O homem as percebe e o homem aplica a essa percepção que ele tem da realidade um determinado conceito. Dessa forma, as coisas elas vão ser de acordo com cada indivíduo, da maneira como cada indivíduo percebe a coisa, né? Ou seja, não existe uma essência nas coisas, existe apenas uma visão subjetiva da coisa, ou seja, uma visão que parte do próprio sujeito. A realidade é o contrário, né? É o objeto que nos transmite o que ele é. E cabe a nós aceitar, né, o objeto tal qual ele é. Então, o Immanuel Kant, né, vai ser a pá de cal dessa decadência do pensamento moderno. E é a partir dessa má filosofia, porque tudo parte sempre de uma má filosofia, né, é que nós vamos ter essa doutrina, que isso vai se tornar uma doutrina depois, que vai se chamar doutrina modernista. Ela primeiro começa fora da Igreja Católica, né, no âmbito protestante, no âmbito mais, né, externo. Ela vai passando, né, pelas lojas maçônicas, pelos ideais maçônicos, do iluminismo, da era do iluminismo, né, e vai culminar na Revolução Francesa. Então, durante a Revolução Francesa vai surgir dentro da Igreja Católica esse pequeno vírus, né, do subjetivismo, que vai passar a se chamar de catolicismo liberal, né, o pensamento liberal. O pensamento liberal é aquele que, primeiro, ele vai procurar conciliar, de alguma maneira, né, o pensamento católico, a doutrina católica, com essa doutrina moderna, essa doutrina dos modernos, né, que é fundamentada na filosofia subjetivista de Immanuel Kant. Essa filosofia subjetivista, evidentemente, né, ela tem um caráter humanista, né? Por quê? Porque ela parte da ideia de que é o próprio homem que concebe as coisas, né? Na sã filosofia, Aristóteles, né? Filosofia dos gregos, Aristóteles, até chegar a Santo Tomás de Aquino, a verdade, ela é a adequação da nossa inteligência ao objeto, tal qual o objeto se demonstra a nós, né? Então precisa que haja um ato de humildade para reconhecer as coisas como elas são e aceitá-las como elas são. A partir do momento em que se passa a dizer que as coisas não são em essência, né, elas são apenas aparências, elas são apenas acidentes e que esses acidentes dependem de nós, da nossa interpretação, da interpretação que nós aplicamos a esses acidentes, a essas aparências, né? A partir do momento que começa-se a se pensar dessa maneira, né, o homem se passa, né, de fato, a exercer um papel de semideus, né, capaz ele próprio de determinar a própria lei da natureza, né? Porque a lei se baseia agora, né, e doravante, no próprio homem. Daí porque a essência da Revolução Francesa é estabelecer, vocês vão ver isso já na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, né, da Revolução Francesa, que antecede, inclusive, né, a própria Constituição promulgada pelos revolucionários.
Essa Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão, que depois vai ser ampliada pela ONU e que vigora no mundo todo, em todos os países, né, do mundo, ela não vai admitir como lei nenhuma lei que não venha do próprio homem, né? Daí porque nós vamos ter, a partir da Revolução Francesa, né, um afastamento completo de Deus, né, em função do próprio homem, em função do humanismo. O que vai acontecer com a Igreja Católica nesse período é que algumas pessoas, alguns membros do clero católico e de fiéis também, né, da alta hierarquia, vão começar a compartilhar dessas ideias da revolução. Ou seja, vão ser, né, infectadas por esse vírus humanista, né, otimista, que vê no homem, né, o suprassumo da criação de Deus, a tal ponto, né, que essa criatura supera o próprio Deus. Vão começar a, de alguma maneira, tentar fazer com que isso se torne doutrina da Igreja Católica, né? Eles vão ser condenados, né? O mais famoso dele foi Lamennais, Félicité Lamennais, que foi condenado pelo Papa Gregório XVI, né? Está lá a encíclica Mirari Vos, onde ele vai condenar essas liberdades modernas, porque a ideia de liberdade moderna se baseia nessa concepção também subjetivista de que o homem, né, é que determina o que as coisas são, mas o homem no particular, né, não a humanidade, mas cada homem, né, particularmente. Daí porque hoje, né, nós estamos vivendo essa loucura toda de ideologia de gênero, aborto, né? Porque afinal de contas o homem se colocou como Deus supremo, né? Daí vocês têm aí os deuses da democracia, né, que se acham no direito de legislar a tal ponto que agora eles estão excluindo nos documentos oficiais, certidão de nascimento, o nome pai e mãe, né? Então, porque eles acham que né, não pode haver nenhuma lei que não emane do próprio homem, né? Bom, esse problema vai crescendo dentro da Igreja Católica, com o nome de catolicismo liberal. Já havia sido condenado, nós já vimos aqui pelo Papa Gregório XVI, mas, no entanto, ele vai continuar crescendo. O objetivo disso, evidentemente, né, é conformar a Igreja Católica a essa nova doutrina que emana da filosofia de Immanuel Kant, né, a filosofia subjetivista. Bom, no início do século XX, o Papa São Pio X, né, ele vai fazer um diagnóstico desse problema na encíclica Pascendi Dominici Gregis. Então, recomendo a leitura dessa encíclica, né, e recomendo também a leitura do catecismo da encíclica Pascendi Dominici Gregis, que é uma maneira mais didática, né, de compreender, porque a encíclica é extensa, né, e realmente ela tem uma leitura um pouco mais densa, um pouco mais difícil, né? Então, por isso aqui vou procurar fazer um pequeno resumo, né, dos pontos principais da doutrina modernistas. Então, foi assim que São Pio X, né, vai chamá-los. Eles já chamavam-se a si mesmos assim, né, porque a palavra moderno parece que tem sempre uma conotação superior à palavra antiga, à palavra tradição, né? Mas isso também é um erro, né? É um outro erro também, outro erro de linguagem. Mas como tudo no século XX era contrário, né, ao que existia de raiz, de tradição, né, a ideia principal era a modernidade, então nós vamos ter tudo com o nome de moderno. Arte moderna, literatura, né, pintura, escultura, tudo que é moderno como se fosse, né, uma superação daquilo que era antigo. Na verdade, a gente vê na prática que não é nada disso, né? É uma deformação, uma desconstrução, uma destruição do que havia de belo, de bom e de verdadeiro, né? Então, esse é o verdadeiro caráter da modernidade. Só que isso dentro do âmbito católico, dentro da própria igreja, né, passa a ser chamado de modernismo. E os adeptos desta doutrina vão ser chamados modernistas. Então, São Pio X vai dizer que agora o perigo
é maior, né? Porque os inimigos já não estão fora da igreja, mas sim dentro da igreja, para subverter os próprios fundamentos da fé católica. Então a gente vai fazer uma análise agora partindo do princípio maior, que é o princípio da filosofia. Então, se tem uma má filosofia, logo vai se achar uma maneira de se adequar ao restante a essa má filosofia. Então, por isso São Pio X vai identificar os modernistas, o filósofo, o crente, o historiador, o crítico. Então, ele vai especificando o campo de ação de cada um desses modernistas. Mas o ponto fundamental é a doutrina da filosofia, da fenomenologia, dos fenômenos, de Immanuel Kant. Fenomenologia é um ramo dessa filosofia que vem um pouco depois com Edmundo Husserl, mas que vai ter muita influência também entre os modernistas, sobretudo no Papa João Paulo II, que é o Papa que era o mais famoso, adepto da fenomenologia de Edmundo Husserl. Mas esse é um outro assunto que é um pouco mais extenso também. Vamos nos ater às características principais, fundamentais da filosofia modernista. A filosofia modernista parte basicamente de 3 ismos. O primeiro deles é o subjetivismo, o segundo deles é o agnosticismo e o terceiro é o imanentismo. O subjetivismo é o princípio norteador de tudo, nós já acabamos de falar aqui, que é aquela ideia de que as coisas apresentam-se a nós através de aparências, são os fenômenos. Mas é o indivíduo, é o sujeito que, percebendo estas aparências, dá a elas uma razão ou uma existência própria. Ou seja, o mundo perceptível depende bastante do sujeito. É o sujeito que é o fator determinante para a compreensão do mundo que nos rodeia, que nos cerca. Nós já vimos que não é assim, Afinal de contas é uma coisa extremamente simples e lógica, o mundo não depende de nós, ele não precisa de nós para continuar existindo, O verde da grama não depende do professor Carlos Bezerra para ser verde da grama. Eu vou morrer e o verde da grama vai continuar verde e a grama vai continuar grama, Não depende, isso é um absurdo, É uma negação do próprio ser humano, disfarçada de humanismo, Mas é fruto da arrogância humana, que já começa com o próprio protestantismo. Não é à toa que essas coisas vão se dar entre os protestantes e vão alçando voo, É claro, que por força dos inimigos da igreja, dos inimigos de Nosso Senhor, que vão fazer com que essas coisas ganhem bastante força, porque elas são exatamente contrárias à filosofia, que sustenta a nossa fé, Então, o primeiro ponto é o subjetivismo. O segundo ponto é um ponto negativo da doutrina modernista. É negativo porque ele nega alguma coisa, A doutrina modernista ela tem essa característica, Ela nega e ela afirma. Então ela tem uma parte negativa, tem parte afirmativa. E isso é um grande fator de fazer deles especialistas em mentira. São mentirosos por excelência. Eles dizem uma mentira como se estivesse dizendo uma verdade, porque eles afirmam negando, ou eles negam afirmando. Não foi por acaso que São Pio X disse que o modernismo era a cloaca de todas as heresias, aquele esgoto para onde todas as heresias vão convergir. Só que eles nunca vão dizer uma heresia claramente, abertamente. Eles vão dizer uma heresia disfarçadamente. Por exemplo, se você fala para um modernista e pergunta para eles se Nosso Senhor Jesus Cristo é Deus, eles vão dizer que é Deus, eles vão afirmar que é Deus. Então a parte afirmativa, eles vão afirmar que é Deus.
Eles vão dizer, claro que nosso Senhor Jesus Cristo é Deus. Quem diria que não é Deus, né? Mas, então tem sempre esse mais aí, né? Mas nos dias de hoje, nos tempos modernos, para a mentalidade moderna, né? Essas coisas não podem ser dessa maneira, né? Essas coisas têm que ser de uma maneira mais subjetiva, né? Porque afinal de contas precisamos respeitar também as outras religiões, tal. Então Jesus Cristo é Deus, é claro que é Deus, né? Mas já não se pode afirmar isso assim, dessa maneira abertamente no mundo de hoje e tal. Eles vão estar sempre, né, escapulindo de alguma maneira. Então a primeira parte, né, é essa parte do agnosticismo. É uma parte negativa porque ela nega, né? Ela vai dizer que é impossível ao homem compreender as coisas. Compreender as coisas. Nós já vimos que o subjetivismo, né, diz exatamente isso, né? O homem não pode compreender o que as coisas são, né? É impossível ao homem compreender a essência das coisas. Logo, a consequência disso, né, é que vai se estabelecer um limite entre, né, o campo da ciência, o campo da história, por exemplo, né? Ou seja, até aqui nós podemos ir tranquilamente, porque isso aqui é comprovável empiricamente, né? Então já começa um processo de negação do metafísico, né? Porque nem tudo que pode ser provado empiricamente, mas é pelo simples raciocínio, né? Mas eles vão afirmar que não, né? Que o que é provável empiricamente esse é o limite. Fora disso, a gente já não pode conceder mais nada, né? Então você passa a ter um limite para a ciência, né? Então a filosofia vai sendo rebaixada também a este campo, né, da mera ciência. Nós já cortamos aqui a metafísica e já cortamos também a teologia, né? Então, segundo o agnosticismo, há um limite para a ciência, aquilo que pode ser comprovado em laboratório, empiricamente, através de ciência. Consequência disso depois, né, é a parte afirmativa, que é a parte da imanência. Então, segundo eles, né, como então que a gente pode explicar a existência de tantas religiões pelo mundo, né? Como é que a gente pode explicar que em todas as épocas, em todos os locais, em todas as culturas, sempre houve uma religião? Da onde é que vem isso, né? Então, eles vão dizer que isto parte da necessidade que o homem tem de acreditar em algo divino. Então o homem, novamente, né, passa a ser o centro irradiador de Deus. Ou seja, como o homem possui uma necessidade religiosa, e é evidente, nós possuímos de fato uma necessidade religiosa, mas isso não é o objeto de nossa fé, né? Nós já vamos ver. Então, de acordo com eles, essa necessidade religiosa que o homem tem faz com que o homem projete de dentro de si para fora um Deus e um culto que ele deve praticar para adorar esse Deus. Então é chamado de imanentismo ou imanência vital, né? Então, dessa forma, eles explicam que todas as religiões que existem no mundo, né, elas partem dessa necessidade religiosa que o homem tem, que o homem projeta de si para fora. Então, portanto, todas as religiões são boas, todas as religiões são válidas e elas precisam ser respeitadas no âmbito de cada cultura, de cada povo. A chamada doutrina da imanência, né? A realidade é exatamente o contrário, né? A fé católica se baseia na revelação. Essa revelação ela não é imanente, não é o homem que tira de dentro de si. É uma revelação que vem de fora do homem, portanto ela é transcendente, né? Por quê? Porque embora o homem tenha a necessidade religiosa, a própria necessidade religiosa que o homem tem também foi ferida pelo pecado original. Então, daí porque o homem vai aderir a falsas crenças, a falsas doutrinas, né? O paganismo, né? Não é o bastante o homem ter a necessidade religiosa. É necessário a revelação. Deus é que vai mostrar para o homem quem ele é, né? E qual a verdadeira religião que o homem deve ter para com Deus, para ligá-lo a Deus, né? Os modernistas subvertem tudo isso.
E a partir dessas três doutrinas, né, subjetivismo, o agnosticismo e o imanentismo, eles vão criar dois pilares, né, que são eles: a desfiguração pela fé e a transfiguração pela fé. Isso aqui é extremamente grave, porque a gente vai ver isso, né, claramente repetido pelos padres modernistas. Eles são formados assim nos seminários hoje, né? A gente vai ver eles repetindo isso várias vezes, né? Por quê? Porque quando eles estão no âmbito religioso, ou seja, dentro de uma igreja, né, eles vão falar das verdades de fé. Jesus Cristo é Deus, a igreja é divina, é uma instituição divina, mas fora desse âmbito religioso, na televisão, né, num programa de entrevistas, tal, eles vão, né, fazer uma negação disso, né? Por que eles agem assim? Porque, primeiro, partindo da desfiguração pela fé, né, nós já vimos então que, segundo a doutrina do agnosticismo, né, há um limite para a ciência. Então, vou dar um exemplo aqui de Nosso Senhor Jesus Cristo. Né? Então, Nosso Senhor Jesus Cristo, dentro desse limite da ciência, da história, Nosso Senhor Jesus Cristo foi apenas um homem. Né? Não há nenhum, não se dá direito à história de ver em Nosso Senhor Jesus Cristo um homem que fez milagres, né? Que realizou coisas que nenhum outro homem poderia realizar. Então eles vão dizer que isto é produzido por uma desfiguração. Né? A fé produz uma desfiguração. E a partir disso acrescenta-se a transfiguração pela fé, ou seja, devido à necessidade religiosa que o homem tem, o homem vai projetar nesse homem histórico, Jesus de Nazaré, um homem Deus, né, um homem que fez milagres. Então aqui se estabelece uma divisão entre o Jesus histórico e o Jesus da fé. O Jesus histórico, um simples homem que pregou o amor ao próximo, né? Para alguns vai ser o autor, né, de uma doutrina social, né? Um homem exemplar, um grande mestre, né? Mas nada mais do que isso. Mas aí vem a transfiguração pela fé, que vai fazer desse Jesus, a partir da necessidade religiosa que aquelas comunidades que se formaram em torno de Jesus passaram a ter de uma religião. Então eles vão fazer essa transfiguração agregando a figura do Jesus histórico, um Jesus que fez milagres, né? Um Jesus que caminhou sobre as águas, multiplicou pães e peixes, um Jesus que ressuscitou. Então isso passa a ser já uma construção dessa necessidade religiosa. Então é por isso que esses padres, ao mesmo tempo que eles afirmam a divindade de Cristo, eles negam logo em seguida. O mesmo exemplo com relação à Igreja Católica. Então existe a Igreja da história e existe a Igreja da transfiguração, a Igreja da fé. Então é essa Igreja da história que é a autora da Igreja da fé. Porque pelo processo de imanência, assim como nós temos a necessidade religiosa, a Igreja também tem uma imanência vital nela, que é a permanência dela como instituição humana na história. E é por isso que a Igreja então precisa inventar fatos que façam com que ela pareça ser uma instituição divina. Aí são os milagres da Igreja, né? São as relíquias dos santos, etc, etc. Ou seja, existe uma igreja histórica, uma instituição humana, poderosa, má, como qualquer outra instituição humana, com erros, muitos erros, a Inquisição, né, o massacre dos índios, a escravização dos povos africanos, etc, etc, etc. E mais por outro lado você tem também a igreja da fé, né? Essa igreja da fé na qual ocorreram milagres, ocorre a transubstanciação, né? Tem os corpos incorruptos dos santos, né? Toda essa coisa. A mesma coisa também se aplica aos sacramentos. Então, os sacramentos da história
sacramento da história são apenas, né, meios para favorecer a ação de dominação, de poder político, né, que a igreja vai exercer sobre os reinos, né, principalmente durante a Idade Média e tal. E ao mesmo tempo você tem os sacramentos da fé, são esses que realmente exercem, né, e produzem graças eficazes. Então eles fazem isso. É muito importante que vocês compreendam como é o pensamento do modernista. Como para eles é muito fácil dizer uma coisa e ao mesmo tempo negar essa coisa. Então, alguns exemplos agora dos principais personagens do modernismo, né? Vou dizer aqui o do filósofo, o crente, o teólogo, né, e o apologeta. Então, de acordo com a Igreja Católica, né, a fé é o assentimento da inteligência movida pela vontade. As duas sendo movidas sobrenaturalmente por Deus, as verdades sobrenaturais reveladas por Deus por meio de sua igreja. Agora vamos ver essa mesma realidade, né, já no campo da subjetividade dos modernistas. O que eles vão dizer da fé? A fé é o sentimento religioso interior ao homem, que se deixa excitar por certos fenômenos exteriores e que projeta sobre eles o objeto de sua crença. Então isso aqui é o filósofo modernista, né? Com relação à revelação, o que diz a fé católica? Verdades sobrenaturais reveladas, ou ato de sua revelação ao homem por Deus por meio de sua igreja. O que vai dizer o filósofo modernista? A revelação é aquilo que os fenômenos reenviam à inteligência daquilo que fora projetado sobre eles. Com respeito ao sobrenatural, o que vai dizer o filósofo, né, católico? Toda a realidade que está acima da ordem natural, vindo diretamente de Deus. Para o filósofo modernista, o sobrenatural é a transfiguração e desfiguração dos fenômenos pelo sentimento religioso do homem. O crente católico é aquele que submete sua inteligência às verdades sobrenaturais e objetivas que o ultrapassam. Agora, o crente, segundo os modernistas, é aquele cujo sentimento religioso tem uma experiência do divino, acima e além da razão. As religiões, segundo o crente católico. Todas as religiões que contradizem uma ou várias verdades católicas e que são, por conseguinte, falsas. Né? As religiões não católicas, perdão. Então, o que são as religiões não católicas? Todas as religiões que contradizem uma ou várias verdades católicas e que são, por conseguinte, falsas. Para os modernistas, as religiões não católicas são todas as crenças que conseguem exprimir o sentimento religioso do homem. Outro ponto interessante é com relação à tradição, né? Para o católico, a tradição é o depósito da fé, isto é, as verdades objetivas confiadas por Deus à sua igreja e transmitidas sem alteração e através dos séculos. Para o modernista, são experiências religiosas originais transmitidas de modo a excitar outras experiências semelhantes através dos séculos. Para o teólogo, com relação ao dogma, o que diz o catolicismo? O que é o dogma? Uma verdade sobrenatural ou o corpo dessas verdades reveladas por Deus, cuja expressão é elaborada e eventualmente definida pela Igreja. Para o modernista, o que é um dogma? É a evolução viva das fórmulas primitivas para exprimir as necessidades em constante evolução da comunidade dos crentes. A Bíblia, segundo o catolicismo, seleção divinamente inspirada de escritos que tem Deus por autor principal. Para o modernista, antologia de experiências religiosas vividas no passado, aptas a serem vividas novamente pelo sentimento religioso. A Igreja, para o catolicismo, é a sociedade de homens unidos pela fé objetiva, os sacramentos e a hierarquia objetivos.
Para os modernistas, a emanação da consciência religiosa coletiva que se autopropaga. O apologeta católico, de acordo com o católico, que é a apologética, é a ciência das verdades acessíveis à razão natural, organizadas para conduzir ao umbral da fé. E para o modernista, é a coleção de experiências do catolicismo, organizadas para mostrar que ele é o que mais desenvolve a vida humana. Agora, para dar um exemplo prático, né, da ação do modernista, eu vou citar aqui aquele modernista pronto e acabado. Aliás, é um modernista encarnado, né? É um modernismo encarnado, melhor dizendo, né? É o Papa Francisco. O Papa Francisco recentemente deu uma entrevista para a televisão e ele disse que, falando sobre a homossexualidade, ele dizia que o homossexualismo não é um crime, é um pecado. São as palavras do Papa Francisco. Observa que os modernistas, vocês têm que prestar atenção aonde que eles dão a ênfase. Muitas vezes eles negam uma coisa, mas eles estão afirmando na ênfase daquela frase em que eles estão negando. Então, quando ele fala que o homossexualismo não é um crime, a ênfase maior aqui não é um crime. Né? O fato dele dizer depois que é um pecado, ele diminui a ação do pecado, né? Para dizer que não é um crime. Isso é que é o mais importante, né? O homossexualismo não é o crime, isso aqui é que é o mais importante. O fato de ser um pecado é uma outra coisa, né, que se pode ver melhor. O fato é que essa entrevista causou um certo desconforto naquele que é o maior promotor da agenda LGBT, ao menos nos Estados Unidos, padre jesuíta, né, James Martin. E esse padre escreveu uma carta reclamando porque o Papa tinha dito que o homossexualismo é um pecado. E o Papa Francisco responde a essa carta com uma outra carta, né, onde ele diz o seguinte: olha, vejam, quando disse que é pecado, me referia simplesmente ao ensinamento moral católico, que diz que todo ato sexual fora do casamento é pecado. Olha que interessante o que ele está dizendo aqui. Ele está afirmando o ensinamento católico, está fazendo uma afirmação. Ele está dizendo que todo ato sexual fora do casamento é pecado. É verdade? Então, mas ele usa uma afirmação para dizer o seguinte, que o homossexualismo só é um pecado porque é uma relação sexual fora do casamento. Observem bem como é muito grave o que ele diz. Ele disse: quando disse que é pecado, me referia simplesmente ao ensinamento da moral católica que diz que todo ato sexual fora do casamento é pecado. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer se aquele par homossexual regularizarem a sua situação, ou no civil, ou onde quer que seja, né? Ou seja, passem a contrair um casamento, esse homossexualismo deixa de ser pecado. Observe a gravidade da coisa. Então, o homossexualismo, quando ele disse na entrevista que era um pecado, ele se referia simplesmente ao fato de que eles não estavam casados. Se casarem-se, deixa de ser pecado. Então, não é pecado objetivamente, por uma questão de ser uma relação contrária à natureza, de ser uma relação imunda, né? E que provoca a ira de Deus. Não, simplesmente porque não estão casados. Se casarem, vai deixar de ser pecado. Percebem como é perigosa essa doutrina modernista? Outra coisa também que ele disse recentemente também foi com relação ao aborto, né? E que ele se declarou contrário ao aborto. Uma frase afirmativa, né? Uma frase afirmativa. Mas ele diz que o feto na barriga da mãe, o feto, ele é humano, mas não é uma pessoa, né?
O feto é humano, é um ser humano, mas não é uma pessoa. É o que ele diz em seguida. Então, como é que a gente entende isso, né? Ora, segundo a doutrina do Concílio Vaticano II, que preza, né, pela dignidade da pessoa humana, o Papa Francisco faz uma distinção entre ser humano e pessoa. De acordo com o Papa Francisco, na barriga da mãe é um ser humano. Portanto, não possui ainda a dignidade da pessoa humana. Essa pessoa humana só vai passar a ser depois do nascimento. Então, aquilo que era humano passa a ser pessoa também. Vai ser uma pessoa humana. Isto é falso, porque a pessoa é aquela característica da nossa alma que é espiritual, que é imortal e que é inteligente. É isso que nos faz pessoa. Os animais não são pessoas justamente porque a alma deles não é imortal e não é inteligente. Os anjos são pessoas porque eles são seres espirituais, ou seja, eles têm uma vida que é eterna e inteligente, assim como as pessoas da Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Nós, seres humanos, temos também esta característica. Deus nos fez pessoa, porque nós temos uma alma espiritual. Essa alma espiritual é espiritual justamente porque é pessoa, é pessoal, tem uma vida eterna, é imortal, né? E, portanto, é inteligente. Agora, nós somos pessoas desde o momento da concepção, desde o momento da vida, onde tem alma, né? A alma humana, ela é espiritual, ela já é pessoa. O que eu quero dizer é que com essa porta aberta, o Papa Francisco sinaliza sim a favor do aborto, embora ele tenha dito antes que era contrário ao aborto. Mas se ele diz que o feto é apenas um ser humano, portanto não é pessoa, ele diz isso claramente, é um ser humano, não é pessoa, vai ser pessoa só depois que nascer, né? Ou seja, se é um ser humano, então não tem a dignidade da pessoa humana. Portanto, pode sim ser eliminado ainda no ventre da mãe. Compreendem o problema? Espero ter ajudado com esses esclarecimentos para que vocês possam depois fazerem o próprio diagnóstico da crise. Aprendam a fazer isso, né? Aprendam a observar como é que os modernistas agem, porque eles são perigosos para nós. E é por isso que nós temos que evitar o convívio com eles, né? É claro que não podemos evitar o convívio dos nossos familiares, né? Isso não, nossos familiares precisam de nós, né? Precisam das nossas orações, precisam de nós. Mas no momento em que eles representarem um perigo objetivo para nossos filhos, né? Ou mesmo para a nossa fé, né? E devemos manter uma certa distância deles, né? Mas com relação aos modernistas, eu digo aqui, né? Os que ocupam um papel muito importante no clero, ou mesmo entre os leigos, né, formadores de opinião, influencers, youtubers, né, se afastem, porque eles são muito astutos, né? Então eles negam afirmando e afirmam negando. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.